Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 1 de maio de 2025. É quinta-feira e todas as quintas são dias regidos por Júpiter, que é esse planeta que vai representar expansão, sorte, bênçãos. Ele é conhecido como grande benéfico. Ele é Zeus na mitologia. Então, ele é esse rei dos raios, dos trovões. No nosso mapa, ele pode falar sobre a forma como a gente busca uma expansão, busca a nossa espiritualidade, a gente se conecta com esse céu, a gente se conecta com algo mais elevado, com esses conhecimentos, com esse propósito, com a nossa fé, com as nossas crenças, tá? Então, olhar no seu mapa a área da sua vida, aonde você tem Júpiter, então a casa e também as áreas regidas por Júpiter. Então, Júpiter, ele rege o signo de Sagitário e de Peixes, e também de Câncer por exaltação. Então, as áreas da sua vida, as casas que são regidas por esse signo, você pode trazer esses conhecimentos, esses aprendizados, pode ter essa expansão, tá? Júpiter tem o júbilo na casa 11, que é essa casa dos grupos, das redes, né, dos padrinhos, dos apoios. Então, é a casa onde ele fica mais alegre para receber todas essas bênçãos, né? Se abre para receber todos esses benefícios. E pensando, né, como que a gente pode se conectar com Júpiter, é claro que depende do signo, da casa, onde você tem, mas pensar que Júpiter, ele é um símbolo de generosidade. Então, muitas vezes, esses atos de generosidade, para a gente se conectar com a nossa abundância, com a nossa prosperidade, essa questão da gratidão também, muitas vezes se conectar com alguma religião, com mestres, né? Sejam mestres espirituais, mestres acadêmicos. É, Também pode falar sobre faculdades, né? Sobre esses estudos acadêmicos. O que mais que eu ia mencionar? Também pode falar sobre leis, sobre justiça, sobre educação. Acho que esses são alguns dos temas que a gente pode se conectar. Então, pensar também que ele traz essa visão expansiva, então locais assim onde a gente consiga ter uma visão maior assim sobre o mundo, sobre as coisas, sabe? Então, no alto de uma montanha também pode ser uma forma, ou às vezes até aqui que a gente está olhando o céu, né, o mapa, às vezes olhar o nosso próprio mapa ali, a gente já está tendo uma visão expansiva. Então, pode ser uma possibilidade, sabe? Umas práticas, assim, pensando para se conectar com Júpiter. Então, toda quinta é dia regido por ele. É, Então, como eu mencionei, a gente pode ter essas práticas ali de caridade, a gente pode ter essas práticas de generosidade para nos conectar com ele, tá? Júpiter no céu de agora, ele está no signo de Gêmeos, então essa expansão que vem muito através das ideias, da mente, das trocas. Então é um momento que a gente pode estar sentindo muitas ideias virem à tona, talvez essa dificuldade em materializar, em estruturar, em construir tudo na matéria, tá? Lidando com essas dispersões. O que mais que eu escrevi aqui sobre isso? Deixa eu ver. Então, a gente está finalizando esse ciclo de Júpiter em Gêmeos. Daqui aproximadamente um mês, esse 9 de junho, um mês Júpiter vai entrar em Câncer. Então, eu vejo que esse momento é muita gente aprender através da troca, da comunicação, da linguagem, dessa expressão, né, principalmente falada, escrita, tá? Meia-noite e 49, a gente teve o primeiro aspecto do céu de hoje. A Lua ainda estava em Gêmeos e ela fez uma quadratura com Saturno em Peixes. Então, a Lua, ela vai representar muito, ela é o astro mais rápido, né? A gente vê ela como astro. Ela vai representar o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos. A Lua também, na astrologia mundana, vai falar sobre o povo. Inclusive, eu tenho um episódio para todas as luas, acho que só está faltando para o signo de Peixes, em que eu trago o mito, como você pode se sentir em cada lua, temas, para se você tem algum astro no signo da lua do dia, enfim. Vou deixar aqui hoje da lua em Câncer, que a lua já está em Câncer. Mas a lua, então, a gente pode perceber muito o nosso ritmo, o humor, o clima do dia, tá? Então, olhar para a lua é importante nesse sentido, para entender também o que está nos guiando emocionalmente no dia. E olhar a fase também. Então, a Lua ela está nova, ela acabou de encontrar o Sol. Então, a gente está nessa lunação taurina, nesse ciclo de aproximadamente um mês, para a gente lidar com os temas
do signo de Touro, que vão falar sobre a Terra, se aprofundar nas questões terrenas, materiais, práticas, essa volta para o corpo, né, para as nossas sensações, para a nossa consciência corporal, para o nosso físico. Então, agora a gente passou por uma lua em Gêmeos, que fez essa quadratura com Saturno, e a quadratura com Saturno, muitas vezes, ela traz alguns bloqueios, algumas restrições, alguns limites, que podem ser internos ou externos, tá? Então, às vezes, você pode sentir um pouco, quem estava acordada, próximo desse horário ali, um cansaço, desgaste, muito peso, então às vezes muitas informações, às vezes não está conseguindo dar conta de tudo, às vezes essa necessidade de se voltar mais para a questão espiritual ou emocional também, né? Porque às vezes está em excesso essa mente, essas ideias, até pensando que ela encontrou Júpiter, que traz um pouco de exagero, tá? Nesse âmbito mental. Então, às vezes, esse aspecto a gente pode sentir como uma autocobrança, uma autorresponsabilidade sobre esses temas emocionais, mentais, espirituais. Então, às vezes, a quadratura muitas vezes traz uma certa irritação, que ela tem a qualidade de Marte. Então, às vezes, traz assim, uma energia um pouco aguda, assim, tá? Então, às vezes, a gente percebe, tem uma reflexão ali, até se a gente passou dos limites, se a gente conseguiu cumprir tudo o que precisava, tá? Então, é um momento ali que pode facilitar esse amadurecimento ali das nossas emoções, da forma como a gente tem lidado com o nosso corpo, traz essa introspecção, tá? Então, um momento de enfrentar aí esse excesso de pensamentos, essa dispersão. E aí, 4h23, a Lua já saiu do signo de Gêmeos e ingressou no signo de Câncer, que é onde é o signo onde ela se sente melhor. Então, a Lua, ela tem essas qualidades ali de mutabilidade, de ciclicidade, ela tem as fases, e o signo de Câncer, então, ajuda ela a expressar todas essas emoções, esses sentimentos, esses ciclos. Então, é como se, pensando que a Lua pode falar muito sobre casa, né? Sobre lar, a nossa vida doméstica. E Câncer seria a melhor roupa, é como se a gente tivesse a melhor roupa para ficar em casa, a roupa mais confortável. Ou pensando que a Lua também pode falar sobre mãe, pode falar sobre esse trabalho de cuidado. Então, às vezes, é você estando com a melhor roupa ali para cuidar, né? Pensando, sei lá, numa enfermeira, você tá com a roupa certa para isso, tá? Então, pensando, né, para ficar mais visível, assim. Então, a Lua, ela retorna para esse signo onde ela se sente em casa, e esse retorno é como se você pensa que você está voltando para casa. Às vezes, dependendo de como você deixou a sua casa, de como você deixou as suas emoções, você se dá conta ali de uma bagunça emocional, tá? Então, lembrando que uma vez por mês a Lua passa por cada um dos signos, ela fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos 12 signos. Então, às vezes, o que que você estava fazendo ali um mês atrás? Então, às vezes, você volta, retorna a esse tema. Então, a gente se volta para esse sentir, a gente se volta para essas nossas necessidades, vulnerabilidades, carências, faltas, tá? Então, Câncer é um signo de água. Então, facilita essa conexão emocional, afetiva, intuitiva. A lua simboliza memória, simboliza passado, então isso também fica mais expressivo. Então, muitas vezes, quando a lua está em Câncer, a gente lembra muito, lembra de questões do passado. Às vezes, dependendo do aspecto da lua no nosso mapa, a gente lembra de feridas emocionais, lembra de dores emocionais, mágoas, tá? Então, Câncer, dentre os signos de água, que além de Câncer é Escorpião, Peixes, Câncer é um signo cardinal. Então, são signos que começam as estações, que abrem as estações. Então, ele tem esse impulso de começar através dos sentimentos, né? Então, tem essa energia de início, de fertilizar. E além dele ser regido pela Lua, então tem essas qualidades lunares, ele exalta Júpiter. Então, fala dessa exaltação da espiritualidade, eu penso muito nessa exaltação também dos nossos ancestrais, não ancestrais necessariamente da nossa família, mas a ancestralidade humana, ou às vezes nem humana, no sentido da ancestralidade aqui da Terra, de tudo que já estava aqui antes de nós, sabe? Então, eu vejo que Câncer ensina muito a gente a honrar o passado, a gente entender, compreender o passado, e muitas vezes
pensando que o passado ele pode fertilizar o presente. Então, se a gente pensar no caranguejo, que ele fica ali na lama, muitas vezes se alimenta de restos, se alimenta ali de, agora esqueci o nome, né, mas detritos, assim. Então, a gente pode, se a gente tem essa capacidade ali de se alimentar disso e fazer uma digestão, a gente pode fertilizar algo novo. Mas, às vezes, o que acontece quando a gente não lida bem com as nossas emoções? A gente fica ali nesse ciclo, se alimentando disso e não faz a digestão, né? Não faz a digestão do passado. Não cria algo novo, não permite que novas emoções fluam, tá? Não honra, assim, a nossa ciclicidade. Que mais? Então, a gente facilita essa questão da sensibilidade, da intuição, até pensando que esse mapa que eu deixei aqui, para quem está vendo no YouTube, eu deixei o mapa do momento que o Sol nasce, a Lua ela está na casa 3 que é aonde ela se sente jubilada, onde ela se sente mais alegre. Na astrologia tradicional, casa 3 é a casa da deusa. Então, a Lua ali na casa 3 pensando, né, o que fazer hoje? Essa questão com oráculos, né, essa conexão com o feminino. Então, às vezes, compartilhar o que você sente, principalmente com outras mulheres, para você perceber que você não está sozinha, tá? Que mais? Então, o câncer, ele tem essas características da lua, receptiva, cíclica, né? Então, é bom para você perceber ali o que que você precisa para cuidar de si, né? Estando atenta ali às suas próprias águas. Então, traz essas questões de acolhimento, nutrição, proteção emocional, segurança. Então, perceber ali, se perguntar como que você se sente segura no seu corpo, o que que você precisa para se sentir nutrida, para se sentir protegida, pensando que o caranguejo ele tem essa carapaça, tem um corpinho mole, tem essa carapaça que protege, e muitas vezes tem essa troca também de carapaça. Então, como às vezes a gente também precisa trocar as nossas formas de defesa contra o mundo, que às vezes isso está nos impedindo de nos conectar com o mundo, porque é a partir das nossas águas, é a partir das nossas vulnerabilidades que a gente se conecta. A gente tem que ter uma proteção, certos limites, mas se a gente não permite essa expressão, a gente não tem essa conexão. E isso vai ressecando a gente, vai deixando a gente rígida, dura com nós mesmas, com os outros. Então, eu vejo um momento ali de conexão com as águas, nesse campo simbólico, no sentido de tomar água, tomar um banho intencionado, né, se aproximar do mar, por exemplo, mas também nessa questão emocional. Então, olhar para as suas emoções, às vezes, nomear as nossas emoções ajuda muito a gente se permitir sentir, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo irritação, tá? Também é uma forma de honrar. Às vezes, a partir da respiração também é uma forma da gente se permitir sentir. Às vezes, até é, dançando, assim, né? A gente consegue expressar também emocionalmente, permitir movimentar o nosso corpo a partir do que a gente está sentindo, também é uma forma. A escrita também, então, nomear e escrever também sobre o que está sentindo, são formas que a gente pode acolher os nossos sentimentos, tá? Então, a Lua, o signo de Câncer, também vai falar sobre a digestão, e a gente pode pensar nessa digestão emocional que eu mencionei, né? Que o caranguejo, ele pode se alimentar ali do passado, dos restos, dos dejetos. Também a gente pode se voltar, então, para as questões familiares, ancestrais, domésticas, né? De casa, cuidar da casa. E aí, a Lua, ela fez uma quadratura com a Vênus, que acabou de ingressar em Áries. Então, a quadratura é um desentendimento. É um conflito, é uma tensão. Então, a Lua ali está em Câncer, querendo ser nutrida, querendo ser acolhida, percebendo as suas necessidades. E a Vênus ingressou em Áries, aonde pede muito essa iniciativa em relação aos desejos, essa ação, essa autonomia, essa independência. Então, num primeiro momento, isso pode parecer muito contraditório, no sentido de, eu quero uma independência nas minhas relações, mas eu também quero me sentir nutrida, escutada nas minhas necessidades. Eu quero independência em relação aos meus desejos, mas eu também quero ser cuidada. Eu também preciso me sentir protegida. Eu também tenho faltas, eu também tenho carências, tá? Então eu vejo que a gente pode lidar com esse conflito interior e às vezes isso vai para o externo. Então, às vezes, se você está se relacionando com alguém, pode vir essa sensação assim de,
ai, da pessoa não tá te dando atenção, né? De você estar se sentindo carente, tá? Ou às vezes, por exemplo, você pode ser essa Vênus em Áries que está querendo independência, e a outra pessoa está querendo ser nutrida nas suas emoções, entende? Também pode acontecer isso, tá? Às vezes, se você não está se relacionando, às vezes vem pessoas do passado, né, na sua mente, assim, relacionamentos, às vezes pode até vir uma forma de raiva, né? Porque Áries às vezes vem com isso também. Então, pode trazer essa insatisfação quanto aos temas do amor, beleza, desejos, que são os temas venusianos. Então, a Lua querendo essa nutrição, essa segurança, essa proteção. A Vênus mais voltada para o mundo, para a ação. Então, o Câncer é esse signo mais introspectivo. A Áries já vai para a vida, já nos leva, assim, para a ação. Então, eu diria que não é um bom momento para para tomar decisões assim no campo de relacionamentos, até pensando que a Vênus está se aproximando de Netuno, o que traz amanhã vai ser essa conjunção. Então, às vezes traz uma certa névoa, uma certa falta de visão. A gente às vezes a gente não está enxergando exatamente as coisas como elas são, tá? Então, às vezes refletir bastante, às vezes sobre o que precisa ser ajustado. Mas às vezes pode ser importante comunicar o que você está sentindo e não no sentido de culpar outra pessoa, de responsabilizar outra pessoa, mas de mostrar, né, para a pessoa assim, ah, isso aqui é uma dor minha, isso aqui é uma ferida, isso aqui é um meu sentimento, né? Porque como eu falei, a partir dessa comunicação emocional, das nossas vulnerabilidades, é que a gente se conecta com o outro, é que a gente traz essa intimidade. Até pensando, né, que hoje é Dia do Trabalhador, me veio muito essa questão, principalmente porque a Lua está em Câncer, a Vênus está em Áries, essa questão do trabalho que é invisibilizado do cuidado. Então, até pensando, né, no sentido macro, do em Câncer com Vênus em Áries, muitas vezes como essa independência feminina, muitas vezes ela também demonstra uma falta de equilíbrio nessa questão do cuidado, daí as mulheres ficam sobrecarregadas, porque além de trabalhar, elas também continuam cuidando de casa, que são assuntos lunares, né? Caranguejos. Então, eu vi bastante notícias esses últimos dias falando sobre isso, de como tem esse sobrecarregamento mesmo, né? Então, até perceber também como a gente pode estar invisibilizando essas nossas emoções, esse trabalho emocional que a gente faz, que também é importante, de cuidar de nós mesmos. Então, às vezes, esse aspecto também pode trazer sentimentos de rejeição, de insegurança, tá? Às vezes é perceber também, assumir essa responsabilidade sobre coisas que os outros não podem te dar. Às vezes você só pode nutrir a si mesma, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que essas são algumas das questões que pode vir desse aspecto, né? Essa vontade de cuidar, de ser cuidada, essa vontade de focar na independência, na liberdade, na autonomia, tá? Então pode ser um bom momento para olhar para essas feridas assim de rejeição, de abandono, né? Olhar para suas emoções, perceber se você tem evitado sentir alguma coisa no sentido, ai, não, eu sou uma pessoa independente, eu não posso é, sei lá, querer atenção, eu não posso querer ser cuidada. Às vezes perceber que emoções também você não está se permitindo, então, essa expressão, tá? Deixa eu ver se eu escrevi algo a mais. Então é isso. Prestem atenção porque as quadraturas, elas são momentos em que a gente pode ficar mais intensa, tá? Pode trazer esses conflitos à tona, evidenciando, né? E aí o próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser uma quadratura com Netuno. E isso que eu falei sobre a Vênus encontrar Netuno amanhã, a gente pode pensar trazendo para o corpo, trazendo para a Lua hoje. Então, pode falar sobre essas confusões, a gente não
A gente meio confusa emocionalmente, às vezes não consegue entender muito bem o que está sentindo, não consegue muito bem, nomear, sabe? Então, como eu falei antes, é buscar essa reflexão para não ser impulsiva, tá? Então, olhar ali para essas vulnerabilidades, olhar para o que está vindo à tona, porque isso é importante. E eu já recomendei, já falei várias vezes para vocês fazerem essa prática da mandala lunar e de uma forma astrológica, de vocês irem escrevendo, quando a lua está em câncer, como que eu me sinto fisicamente? Como que eu me sinto emocionalmente? Como que eu me sinto energeticamente? Como que eu me sinto mentalmente? Que pensamentos vêm? Que tipo de sonhos vêm? Porque daí você vai conseguindo entender os seus padrões emocionais. Então é bem importante ter esse olhar. Amanhã daí a Lua já vai depois desse aspecto com Urano, perdão, com Netuno, 6 e 14, ela já vai aplicar um sextil com o Sol, amanhã, meia-noite e 45. Então, cada vez que o dia vai passando, esse aspecto vai ficando mais forte, então, de trazer mais entendimento, de trazer clareza emocional, mas, né, tenham essa atenção que ali de manhã tem esses aspectos mais desafiadores, e amanhã ainda Vênus vai fazer uma conjunção com Netuno, então, assim, duvida um pouco do que você está sentindo, tá? E então amanhã vai ter essa conjunção com Netuno, acho que é isso para eu falar sobre o céu do dia para vocês. Deixa eu ver se eu escrevi algo mais aqui em cima. Algumas questões, assim, que eu pensei que a gente pode se questionar também. Se Como que você pode ser sensível e independente? Como que você pode conciliar esse se nutrir e ser autônoma? Você perceber se muitas vezes é vontade de independência e autonomia ou é medo de intimidade, é medo de vulnerabilidade, tá? Então, como conciliar esse desejo de segurança emocional, de nutrição emocional e essa busca por independência, por autonomia nos relacionamentos, nos desejos, tá? Então, essas são algumas questões que podem vir. Então, agora, deixa eu ver aqui. Vou trazer um pouco sobre esse principal aspecto do dia de hoje, que é essa Lua em Câncer quadrando a Vênus. Então, pensando em algumas questões que podem vir à tona para cada um dos signos ascendentes, tá? Então, para quem tem ascendente em Áries, a Vênus está ali no seu corpo, né? Você está buscando essa valorização de si, mas ao mesmo tempo a Lua em Câncer, ela está buscando ali cuidados que dizem respeito à casa, à sua intimidade. Então, tem essa vontade ali, por exemplo, de se embelezar, de trazer o que você acha bonito para o seu corpo, mas também tem essa necessidade de olhar para essas raízes ancestrais emocionais, sabe? Então, percebendo profundamente tudo isso, trazer esse cuidado mais emocional, tá? Do que necessariamente só essa independência, essa ação. Para quem tem ascendente em touro, então a Vênus ingressou ali na casa 12, que pode trazer muito essa reflexão sobre esses padrões inconscientes dentro dos relacionamentos, às vezes perceber se não tem vícios ali na sua forma de se relacionar, nos seus desejos. E a Lua está atravessando a casa 3, que é essa necessidade muitas vezes de comunicar, de compartilhar o que você está sentindo, né, de buscar esse autocuidado ali no dia a dia. Então, perceber essa relação entre as suas relações e como você se sente cuidada, se você tem se sabotado nas relações, nos seus desejos, e como você pode trazer talvez mais conhecimento emocional para si, às vezes com práticas de escrita, como eu mencionei, ou às vezes conectando mais com a sua intuição, estudando um oráculo, tá? Se você tem ascendente em Gêmeos, a Vênus está na sua casa 11, e a Lua em Câncer na casa 2. Então, pode ser um momento que favorece essas relações em grupo, é, essa sensação ali de pertencimento, mas ao mesmo tempo a Lua está em Câncer na casa 2, que pode pedir um cuidado com as suas questões financeiras, com a sua nutrição. Então, às vezes tem essa vontade, quero me encontrar com a galera, quero, né, socializar. E ao mesmo tempo tem essa vontade, essa necessidade também de olhar mais profundamente, de cuidar da forma como você lida com as questões materiais, né? Principalmente as finanças, a sua nutrição, tá?
Se você tem ascendente em câncer, a Vênus está na sua casa 10 do trabalho, então às vezes tem essa vontade de inícios no trabalho, se sentir valorizada, independente no trabalho, mas ao mesmo tempo o corpo está pedindo esse cuidado, está pedindo essa escuta, né? Essa nutrição ali, já que a Lua atravessa a sua casa 1, que vai falar sobre a sua vitalidade. Se você tem ascendente em Leão, então a Vênus está na sua casa 9 e a Lua em Câncer na sua casa 12. Então pode trazer essa vontade ali de se relacionar com esses temas espirituais, de estudos, de fé, de autoconhecimento. Mas ao mesmo tempo a Lua está em Câncer, pedindo um cuidado ali com a saúde mental. Então às vezes você está querendo ficar mais sozinha, né, ficar mais consigo mesma, entender mais sobre o que você sente. Então às vezes favorece esses processos de análise, de terapia, tá? Pode ser importante isso. Se você tem ascendente em Virgem, a Vênus está na sua casa 8, a Lua está na sua casa 11. Então, a Vênus na casa 8, às vezes é você lidando com questões que vão falar sobre finais de relacionamento, também sobre recursos que você compartilha com outras pessoas, às vezes até você pensando em investimentos, pensando também em coisas que você precisa finalizar, deixar aí nesse campo das relações. E a Lua na casa 11 traz essa vontade de se envolver em grupos, né? Às vezes estar com outras mulheres, se sentir conectada, se sentir pertencente, se sentir nutrida, tá? Então, às vezes tem que lidar com essa tensão. Se você tem ascendente em Libra, então a Vênus está na sua casa 7, então pode trazer muito essa vontade de se relacionar, de estar com o outro, de ter esse prazer mesmo nas relações. Só que a Lua, ela tá na sua casa 10, que vai falar sobre trabalho, sobre você se nutrir, se sentir nutrida, nutrir e se sentir nutrida no seu trabalho, na sua vida profissional. Então, às vezes, pode ter essa tensão também, tá? Entre questões de relacionamento e questões profissionais. Se você tem ascendente escorpião, a Vênus está na sua casa 6, então eu vejo que pode ser um momento de trazer esses rituais de amor, de prazer ali para o seu dia a dia, esses cuidados com a saúde. A Lua está na sua casa 9, então também uma conexão ali com a sua espiritualidade, com os seus estudos, com a sua fé. Então, de alguma forma, trazer ali esses valores para o seu dia a dia também pode ser importante. Se você tem ascendente em Sagitário, a Vênus está na sua casa 5, então favorece muito essas práticas ali de lazer, de hobbies, diversão, recreação. Só que a Lua também está na casa 8, então me parece que tem hábitos, comportamentos, padrões que precisam morrer, que você precisa desapegar, que você precisa é, lidar com essa perda, lidar com esse luto, tá? Saber que você não controla tudo. Acho que são algumas questões que podem vir à tona. Se você tem ascendente Capricórnio, a Vênus está na sua casa 4, então pode pedir essa atenção ali no relacionamento com a sua casa, com o seu lar, com a sua família, valorizando isso. E ao mesmo tempo a Lua está na casa 7, que pede muito essa necessidade de cuidado nas relações, essas trocas afetivas. Então, às vezes, eu quero cuidar da casa, quero arrumar minha casa, quero arrumar o meu eu, né? Porque a casa 4 também vai falar sobre a nossa intimidade, sobre a nossa vida privada. E ao mesmo tempo, eu também quero nutrir ou ser nutrida nas relações, tá? Às vezes também vem essa vontade de independência em relação à família. Se você tem ascendente em Aquário, então a Vênus está na sua casa 3. Então favorece muito assim pequenos cursos, pequenas viagens, aprendizados mais rápidos. Essa questão de você valorizar esses movimentos do dia a dia, esses deslocamentos. Então traz essa vontade de se mexer mesmo, de se movimentar. O que mais? Processos de escrita também podem facilitar aqui. Casa 3 também vai falar sobre isso. E às vezes você estudando, aprendendo algo que você gosta, algum hobby, começando algo nisso. E a Lua, ela tá na sua casa 6, que também tá pedindo essa atenção com a sua saúde. Então, às vezes, eu quero começar a fazer academia, só que eu preciso antes cuidar, sei lá, de
de alguma parte do meu corpo, ou eu preciso, é, sabe, cuidar da minha saúde mesmo, né? Às vezes eu preciso organizar a minha rotina, casa 6, sabe? Organizar ali a minha relação com o trabalho, mas eu tô muito cansada, casa 6 pode falar sobre isso, sobre cansaço, desgastes, tá? Então, às vezes, é, tem uma parte sua que quer ir pra vida, quer fazer as coisas, e tem uma parte sua que tá precisando de descanso, tá cansado, tá precisando se nutrir. Até pensando na alimentação também, numa alimentação que seja nutritiva, tá? Se você tem ascendente em peixes, então a Vênus está na sua casa 2, então pode trazer essa valorização, ali esses desejos sobre os temas que envolvem dinheiro, finanças, fonte de renda, nutrição, alimentação, mas ao mesmo tempo você também está precisando trazer cuidado em relação aos temas da casa 5, prazer, lazer, diversão. Então, assim, é como se você estivesse buscando uma independência financeira, mas ao mesmo tempo você quer se mimar em algumas coisinhas ali, sabe? Então, pode ser isso. Como que eu posso trazer essa diversão, trazer prazer para mim mesma e ao mesmo tempo ser independente nas minhas finanças, buscar essa energia na forma com que eu me alimento, com que eu me nutro. A casa 5 para quem tem filhos, também pode falar sobre filhos, então, às vezes, lidar com essa questão de, eu quero focar em mim mesma, mas eu também tenho que cuidar do outro, então, também pode trazer questões nesse sentido, tá? Então, algumas possibilidades para o dia de hoje, lembrando que cada mapa é muito específico, então, depende dos planetas que você tem, depende do seu contexto. Estou dando algumas ideias, assim, que pode, talvez, ativar alguns insights para vocês, tá? Então, eu vou tirar uma carta de conselho para hoje e saíram duas. E agora, qual que eu vou ler? Saiu Isis, maternidade, que eu acho que tem tudo a ver com a lua em câncer, e Nukua, ordem. Eu vou ler um pouquinho de cada. Vamos lá. Começando pela Isis. Isis aparece na sua vida para lhe dizer que é hora de ser mãe. Você anda desperdiçando sua energia maternal sem guardar nenhuma para si mesma? Assumiu um novo projeto ou teve mais um filho? Sente que algo necessita de cuidado maternal extra, mas não está em condições de oferecê-lo? Sua mãe ou quem cuidou de você lhe deu os cuidados maternos que você precisava? Isis diz que é importante obter os cuidados maternos de que você precisa para curar as mágoas do passado. Todos precisam de cuidados maternos, independentemente de você ser donzela, mãe ou mulher madura. Então, tudo a ver com essa lua em câncer no céu de hoje. E a Nukua fala sobre ordem. Nukua flutua para a sua vida a fim de ajudá-la a criar ordem. O caos está sempre à espreita nas fronteiras da sua vida, ameaçando invadi-la se relaxar por um instante. Você deixou as coisas se acumularem e se sente soterrada por elas. Você se considera excelente na organização da vida do seu chefe, da sua família, do seu parceiro, mas não da sua. Você tem medo da ordem, medo de se encontrar um sistema que funcione para você, vai se sentir presa a ele, incapaz de fluir. Ou talvez tenha criado ordem em sua vida, mas de um modo rígido, sólido, pesado, talhado em pedra. Agora está na hora de alimentar a si mesma com uma ordem que colabore com sua força vital, em vez de chocar-se contra ela. No Kua diz, quando a vida está organizada de modo natural, você alimenta seu caminho para a totalidade. Quando impõe algo artificial a partir do exterior, você cria revolta e resistência. Acho que isso de alguma forma também se linka com essa questão da lua, da gente pensar nessa ordem que, que nos facilite, né? Que não nos bloqueie. Então é isso para o dia de hoje. Comentem aqui se vocês querem que eu faça um episódio sobre a Vênus em Áries. Já tem um episódio, mas para se aprofundar um pouco mais sobre a Vênus em Áries, sobre os trânsitos astrológicos da próxima semana, ou trânsitos astrológicos do mês de maio também, ou Saturno em Áries. Queria fazer todos, mas talvez não dê tempo de fazer tudo. Então, eu acho que eu fiz essa enquete no Instagram e acho que os mais votados foram
os trânsitos de maio e a Vênus em Áries. Então, até comentem que vocês querem saber mais sobre a Vênus em Áries, porque já tem um episódio sobre, tanto no Spotify quanto no YouTube, é o mesmo, né? Vou deixar o link na descrição também. Então, me digam aí que daí, esse final de semana, eu gravo alguma dessas opções para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Bom dia, boa quinta.